Ó Deus, nós nos alegramos nesse dia do Senhor, nos alegramos em poder congregar em Teu nome, podermos estar juntos para aprendermos também da Tua palavra. É um dia de adoração, um dia de conhecimento, de revelação, um dia de edificação da Tua igreja e de alegria na Tua presença como povo de Deus. E isso é que nós te pedimos esse dia, que todos nós sejamos com o coração voltado a Ti, Senhor, olhando para o alto e com alegria em podermos ser Teus verdadeiros adoradores. E agora eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo, que Ele abra o nosso entendimento e que coisas grandiosas possamos tirar da Tua palavra para o nosso bem, para a nossa edificação, para a nossa salvação e para o fortalecimento da nossa fé, e que tudo redunde finalmente para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então nós vamos dar continuidade aí nesse trecho da teologia sistemática, né, que a gente está abrangendo, é a antropologia bíblica. Segunda parte, hoje vamos falar sobre a imagem de Deus no homem, a primeira parte. Esse tema, a imagem de Deus no homem, ele é bastante complexo e nós vamos perceber que ele é o alicerce de todo o restante da mensagem bíblica. Então nós vamos entrar num tema abrangente, muito vasto, mas a gente vai tentar resumir, tirar, lógico, a porção mais importante, as porções mais importantes para a gente entender um pouco sobre isso. Bom, o conceito da imagem de Deus no homem, como eu disse, é o coração da antropologia bíblica. Essa compreensão é fundamental. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse conceito básico, no segundo parágrafo aqui, nos remete à mensagem completa das Escrituras sobre a totalidade absoluta, quase que aqui uma redundância, né, um pleonasmo, totalidade absoluta da vida humana, coram Deo. O que é a vida humana coram Deo? É a vida do homem diante de Deus, na presença de Deus. Nós sabemos que, como os reformadores falaram, os grandes, principalmente na reforma holandesa, a gente aprendeu que não há 1 centímetro sequer em todo o universo criado que não pertença a Cristo e que Cristo não possa dizer, é meu. Então, nós vivemos na presença de Deus, e não só nós, mas toda a humanidade vive na presença de Deus, e não só toda a humanidade, todo o universo vive na presença de Deus. Então não é que só o crente está na presença de Deus, eu vou entrar na presença de Deus, até um termo muito meio duvidoso, né? Eu vou entrar na presença de Deus agora para adorá-lo. Não, nós estamos na presença de Deus o tempo todo, e esse conceito precisa ser impresso na nossa mente, no nosso coração, não é? E esse termo latino, do latim coram Deo, diante de Deus, ele remete a um segundo termo também latino, que os reformadores também trouxeram à luz e nos ajuda a fixarmos exatamente o que nós vamos estudar nessa manhã, que é a imagem de Deus no homem, não é? Esse segundo termo, ou segunda expressão latina, é imago Dei, exatamente o que nós vamos falar sobre isso. É a imagem de Deus, também do latim, o termo imago Dei. Dois termos latinos que impulsionaram esse estudo bastante profundo sobre a imagem de Deus no homem, né? E isso aconteceu lá na Reforma Protestante. Então, semelhante a Deus, a imagem de Deus significa semelhante a Deus. Nós já estudamos na primeira aula sobre antropologia bíblica um pouco sobre isso. Já tivemos uma introdução falando sobre a imagem de Deus no homem. Eu vou trazer algumas recordações sobre esse tema e a gente vai avançar um pouco mais sobre a imagem de Deus, a imago Dei, não é? E semelhante a Deus significa imagem de Deus, imago Dei significa semelhante a Deus, conforme a espécie de Deus. Lembram-se que eu falei na primeira aula, né? Deus criou
as plantas e disse que elas se reproduzissem, e ordenou que elas se reproduzissem segundo a sua espécie. Fez os animais selváticos, os animais selvagens, e disse: reproduzam-se segundo a sua espécie. Criou os répteis, os animais que rastejam, as aves dos céus, os peixes do mar, e também disse: reproduzam-se segundo a sua espécie. Mas para Deus, para o homem, Deus disse: seja conforme a minha espécie, ou segundo a minha imagem e semelhança. Isso nós vimos um pouco. Óbvio, dentro das suas limitações. O homem não é Deus, e Deus não é homem. Mas ele foi a expressão de alguns atributos de Deus. Deus colocou só no homem. Por isso o homem. É um ser especial diante de Deus. Recapitulem na primeira aula, que a gente vai poder entender um pouco melhor o que nós vamos falar hoje. Mas vamos tentar avançar. E para que Deus pôs isso? Pôs essa imagem dele no homem, para que o homem pudesse representá-lo, representar a Deus diante da criação, ser a representação de Deus. Então esses dois termos latinos aí, imago Dei e coram Deo, foram criados pelos reformadores para trazer de volta a ideia fundamental da existência humana diante de Deus, de maneira constante, eterna, constante. Ninguém sai da presença de Deus, ninguém entra na presença de Deus. Então esse termo é muito, poderia se dizer assim, que é, como é que eu posso dizer, espiritualmente chulo, desnecessário. Eu vou entrar na presença de Deus. Não, você está vivendo na presença de Deus o tempo todo. Então esses dois termos, imago Dei, é para trazer de volta essa ideia fundamental da existência humana diante de Deus, de maneira constante e integral. O que é integral? É em todas as áreas da minha vida, meus pensamentos, minhas ações, minhas palavras, no meu trabalho, no banheiro, onde eu estudo, onde eu faço lazer, onde eu assisto uma TV, ou vejo um celular, onde eu converso com o vizinho, ou nos relacionamentos sexuais que eu tenho, e tudo isso na presença de Deus, coram Deo. E sempre o homem expressando o imago Dei, a expressão de Deus, a imagem de Deus, constantemente, de maneira integral. O que nós vamos ver nesse primeiro momento, nessa primeira parte do estudo sobre a imagem de Deus no homem? Nós vamos ver, primeiro, em que momento isto ocorreu, quando que Deus implantou, por assim dizer, implantou na primeira vez em Adão. Depois não houve mais a implantação, porque a sucessão foi algo que se tornou a essência do homem, Adão, e que passou automaticamente para toda a sua raça, através de Adão, Então, mas houve um momento em que isso aconteceu. Vamos estudar um pouco quando que isso ocorreu. Em segundo lugar, nós vamos ver qual o significado disso. O que significa a imagem de Deus no homem? O que significa isso? Em terceiro lugar, a gente vai ver como o homem reflete a imagem de Deus. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece na prática? A expressão da imagem de Deus no homem. Nas próximas aulas, só para a gente ter noção, porque provavelmente vai surgir dúvidas, provavelmente, mas veja bem, é um estudo, como eu disse, como ele tem uma sequência, então algumas dúvidas podem surgir, mas que vão ser tiradas ao longo, espero que sim, podem ser tiradas ao longo das outras aulas também, pegando a primeira, a segunda hoje, e assim dando continuidade nas próximas aulas. Provavelmente a gente possa então esclarecer a maioria das dúvidas, se Deus assim permitir. Essa é a nossa intenção. O que veremos então nas próximas aulas? Os mandatos criacionais, que são intimamente ligados com a imagem de Deus no homem. Aliás, só porque existe a imagem de Deus no homem que Deus pode dar mandatos ao homem. A lei já começou lá antes da lei, já começou a ter mandatos, ordens de Deus para o homem. Depois nós veremos as 4 etapas da imagem de Deus no homem. A imagem original, que é a imagem de imperfeição. Adão foi feito em perfeição. Depois a segunda imagem de Deus no homem, a imagem desfigurada, pós-queda. Após a queda houve a desfiguração, ou a imagem de Deus no homem
passou a ser, tornou-se estragada, por assim dizer, corrompida, foi corrompida, é o melhor termo, né? Então a segunda parte é a imagem desfigurada. Depois nós vamos ver a imagem redimida, é a terceira parte. É quando Cristo então nos resgata e nos redime, e Ele coloca de volta a imagem de Deus em nós, no povo eleito, né? No povo eleito. Mas ainda não é a completude, não é ainda o término da obra de Deus. Nós vamos ver a quarta parte depois, que é a imagem aperfeiçoada. Quando isso ocorre? Quando nós formos transformados e recebermos então a glorificação. É a imagem glorificada ou aperfeiçoada. É a segunda etapa desse processo que Deus está fazendo em nós. Bom, e para terminar, João Calvino vai responder para nós 6 questões básicas sobre a imagem de Deus no homem. Vamos ver o que Calvino fala sobre isso. Tiveram 6 perguntas. Só para a gente esclarecer, quando eu falei lá no início que é tão importante o entendimento de que o homem é a imagem de Deus e de que nós vivemos o tempo todo corandeu, ou na presença de Deus, que na época da Reforma, um exemplo só eu vou trazer para os irmãos, quando Martinho Lutero foi questionado sobre isso e alguém chegou, porque naquela época de Martinho Lutero havia uma dicotomia entre santo e mundano. Então as pessoas pensavam assim, um cristão, um santo, um homem santo é um padre, é um pastor, é um homem de Deus, é alguém que tem um ministério na igreja, esse é um santo. O resto das pessoas são mundanas. Martinho Lutero disse, não, o sacerdócio é universal. O sacerdócio é para todo crente. E não existe mais essa dicotomia, essa separação entre, por exemplo, perguntaram para ele, então como é que um sapateiro pode ser um santo? E Lutero disse, faça um bom sapato, um bom material, um bom produto e venda-o num preço justo. Você está sendo um sacerdote de Deus, né? Um homem que está expressando, está vivendo na presença de Deus para a glória de Deus, né? Faça o seu trabalho bem feito, de maneira honesta, limpa, e você está glorificando a Deus naquilo que você está fazendo. Você não precisa ser um padre para ser um santo, né? Então aí está a ideia, veja a importância disso, né? Vamos lá então, começando, primeira parte aí, a imputação da imagem de Deus no homem. Em que momento isso ocorreu? Quando começou esse fenômeno, por assim dizer, não é? Em Gênesis 2:7, abram comigo, o primeiro texto aí para a gente acompanhar. Gênesis 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu fiz ali, eu destaquei em vermelho esse trecho desse versículo, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu estou recapitulando um pouco daquilo que eu já disse na aula anterior, na primeira parte, né, sobre a introdução disso. E nós já entendemos que a palavra formou, nós vimos na aula passada que Deus formou, modelou o homem, por assim dizer, com as suas próprias mãos, diferentemente do que ele ordenou e se fez o restante da criação, né, as plantas, os animais e todo o universo. Ele falou e tudo se fez. Para o homem, diz que ele formou. É como se ele tivesse pessoalmente produzindo o homem manualmente, né? Nós vimos isso na primeira aula. Mas a ideia aqui, ou pelo menos a importância do trecho aqui, é outra. Quando que ocorreu a implantação da imagem de Deus no homem? Quando Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, Ele colocou algo dele dentro do homem. Foi uma parte de Deus que Deus soprou, e o homem passou a ser alma vivente. O termo aqui alma vivente é ser vivo, é um ser vivo. Só que é uma vida diferente das outras. As outras, lógico, são seres vivos, como plantas e animais. São seres vivos também. Mas aqui o termo alma vivente é mais abrangente. É um material
é um material, uma matéria que Deus implantou dentro do homem original, o Adão, para que ele se tornasse algo especial. E Deus colocou algo dele. Os sopros representam o próprio Espírito de Deus adentrando dentro do homem. E ele então vive, ele passa a ser um ser vivo que tem algo de Deus. Vejam, ele não tem a plenitude de Deus dentro dele, ele tem parte de Deus dentro dele, mas ele é o único que tem essa característica. Então foi exatamente nesse momento em que Deus fez isso, e só fez com o homem. Deus não soprou no nariz de nenhum outro animal, nenhum outro ser vivo, mas somente no homem ele fez isso, caracterizando então algo especial. O homem passou a ser alguém especial aos olhos de Deus, não é? Então o homem foi criado com preste atenção aqui, dois elementos extremos. Extremos por quê? Porque um tem um valor e o outro tem outro valor. Presta atenção. Primeiro elemento, foi o pó da terra, né? Deus fez o homem do pó da terra. Interessante que o termo ali é pó mesmo, é pó. É a parte mais fina da terra. Não é nem a terra, é pó da terra. Então, é um material pré-existente sem valor. É o mais, por assim dizer, o mais barato que existia naquele momento, o mais insignificante. É o pó da terra. Então Deus pegou o material mais barato, né, ou de menos valor, e fez o corpo humano. Mas o segundo material diz que Deus foi o sopro de Deus, que é o seu próprio Espírito, o Espírito do Deus eterno no homem, conferindo ao homem uma vida totalmente sublime e diferenciada do restante dos seres vivos criados. Então vejam os dois materiais tão extremos. Isso é significativo para nós. Isso nos mostra alguma coisa. Ou seja, o homem tem coisas no homem que não tem nenhum valor, nem diante de Deus, nem diante da própria criação. Porém, ele tem algo que só ele tem, nem os anjos têm, que é parte de Deus dentro dele, o que é mais sublime e especial e de grande valor inigualável é ter parte de Deus, ser a imagem de Deus. E isso é extremamente precioso, não é? É a maior riqueza do universo, né? Então, olhem só que interessante. Então, o homem é um ser dicotômico. Dá para enxergar aí? Dá para enxergar? É um ser dicotômico, presta atenção. É um ser dicotômico. O que significa dicotômico? Formado de duas substâncias distintas, porém inseparáveis. A teologia entende que o homem é composto de corpo e espírito, ou alma. A Bíblia ora cita como alma, ora cita como espírito, mas é a mesma coisa. Então não é que o homem é tricotômico, não, espírito, alma e corpo, não, ele é dicotômico, ele tem espírito e tem corpo, ele tem duas substâncias distintas, porém inseparáveis. Se o espírito abandona o corpo vira um defunto e o espírito vira um fantasma, que a gente sabe que não existe, não é? Então não existe esse tipo de coisa. Mas e na morte? Aí é que nós vamos entrar em próximas aulas estudando isso, sobre essa separação. Talvez mais para frente aqui mesmo eu possa dar mais algum esclarecimento sobre isso. Mas eu queria que vocês já pudessem marcar aí, no seu caderninho, na sua agenda, no seu papel aí, marque uma tarefa, uma pesquisa que vocês farão durante essa semana, ou durante essas 2 semanas até a próxima aula. Analisa, segundo o que nós vimos aqui sobre a dicotomia humana, quer dizer, duas substâncias, leiam em casa e façam uma pesquisa sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Faça uma pesquisa, eu quero que você estude, pesquise, entra lá no Google, dá uma olhadinha, pesquisa, ouça homens de Deus, cuidado, né, para ouvir alguns homens de Deus aí.
Mas pesquisa sobre isso. Eu estou falando que o homem é dicotômico. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tá? 1 Tessalonicenses 5, 23. E aí eu quero saber a resposta na próxima aula, se Deus assim permitir, tá bom? Façam essa pesquisa, essa análise, essa comparação. Vamos lá, avançando. Agora eu queria ver sobre a imagem de Deus no homem, o texto fundamental que nós vamos trabalhar nessa manhã. Nós já vimos, na verdade, quando ocorreu essa imputação, Gênesis 2:7, pelo sopro de Deus, a imagem de Deus entrou no homem. Abram agora em Gênesis 1, 26 a 28. Esse texto vai nos dar base para a gente ver agora o que significa isso e como que o homem passou a representar Deus de maneira efetiva mesmo, não é? Diz o texto assim, Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dá uma paradinha. Você vai analisar, você vai perceber, isso aí não é estudo, mas se você quiser comparar, não é pesquisa, tá? Não é tarefa de casa. Mas existe um texto em Gênesis 5:1, depois em Gênesis 5:3 e em Gênesis 9:6, que Moisés, o escritor de Gênesis, vai mencionar somente assim: o homem foi criado à imagem de Deus. Depois, de novo, à imagem de Deus. Depois, num terceiro momento, ele vai falar: o homem foi criado à semelhança e imagem de Deus. Ele inverte os mesmos termos que ele usa aqui no versículo 26. E depois, lá em 9:6, ele vai falar de novo sobre somente imagem. Se eu não inverti alguma coisa, é mais ou menos. Mas eu quero dizer o seguinte: o que significa, por que Moisés usou esses dois termos, imagem e semelhança? Eles são sinônimos. Ele só quis dizer assim, que o homem fundamentalmente é representante de Deus. Ele está somente confirmando a mesma afirmação. Ele é imagem, ele é conforme a semelhança de Deus. São dois termos que são sinônimos na língua original. Então ele só está querendo dizer isso, tá? Imagem e semelhança. Porque existem alguns outros teólogos que estudam: a imagem significa tal coisa, semelhança significa outra coisa. Não, na verdade é querer procurar pelo em ovo, né? E não há necessidade. Ele só está querendo dizer que o homem tem a expressão de Deus em alguns aspectos, tá bom? Então, continuando o texto: tenha ele, tenha o homem, né? Deus disse assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Junto com a declaração que Deus imputou, colocou no homem a sua imagem e semelhança, ele também mostra que essas características, né, que esses atributos que Deus imputou no homem, tinha um propósito. Tem um propósito. Só um minuto. Deus imputou para que o homem pudesse ser um ser especial. É isso que nós vamos ver agora. Então, o que significa a imagem de Deus no homem? Qual o significado disso? Baseado nesse texto de Gênesis 1, 26 a 28. O homem, diferenciado de todo o restante da natureza criada, passou a representar Deus. É isso que Deus queria. O plano de Deus era esse. O projeto de Deus para o homem era esse: que ele fosse o seu representante legal, o representante de Deus no mundo. Era o homem, levando em sua essência algumas qualidades divinas e refletindo essas qualidades, ainda que de forma limitada. Como eu disse, não é que o homem tenha a totalidade de Deus.
Quem tem a totalidade de Deus em si é Cristo, o homem perfeito, o segundo Adão. O ser humano comum não tem, mas ele tem parte dos atributos de Deus, para que o represente. Agostinho disse uma frase assim: o homem foi criado capaz de não pecar. Ele tinha a capacidade de não pecar. Estou falando de Adão antes da queda, é óbvio. Ele tinha essa capacidade de não pecar. Assim ele foi criado. Por quê? Porque ele tinha nele a imagem de Deus. Então percebam que a imagem de Deus não está se referindo a Deus tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco. Não é fisicamente, mas é algo subjetivo, é em sua essência interior. Ele tem mente, ele tem coração, ele tem sentimentos, ele tem qualificações que os animais não têm, por exemplo. Não é a estética, mas é a essência moral, a capacidade moral, a capacidade espiritual, a capacidade intelectual, sentimental, emocional. Isso vem de Deus, diferente dos animais. E ele então tinha essa capacidade de não pecar. Significa que ele foi criado íntegro e capaz de obedecer a Deus em tudo, de maneira perfeita. Então não é que na tentação foi impossível Eva resistir e Adão resistir. Não, não era impossível, era possível. Ele poderia não ter caído em tentação. Ora, vejam, se ele tinha todo um universo ao seu dispor, e especialmente Deus fez um jardim. Você conhece a história da criação, da Gênese? Deus fez um jardim com tudo que tinha de bom e de melhor. Quando fala-se de Éden, de jardim, representa a parte mais sublime da criação. O homem foi colocado lá dentro, e Deus disse assim: tudo que tem aqui é seu, menos uma árvore, uma única árvore. Uma única árvore, não coma dela. Então, e ele era capaz, o homem era capaz de não comer dessa árvore. Ele tinha essa capacidade. Tá? O homem foi criado de forma teorreferente. O que significa teorreferente? Significa com uma cosmovisão pautada nos princípios de Deus, tendo uma vida baseada na verdade absoluta de Deus. O homem foi criado tendo Deus como referência. Deus imputou dentro dele conceitos, princípios, através do seu espírito, que ele poderia discernir. Eu já estou adiantando um pouco, mas o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral, o santo e o profano. Ele já teria condições de discernir isso. Por quê? Porque Deus imputou isso dentro dele. Deus colocou o seu próprio espírito dentro do homem, que lhe deu condições para isso. A gente se pega assim: o homem passou a conhecer o bem e o mal quando ele comeu a árvore. Exatamente, o relato diz isso, não é? Mas ali a gente entende assim: o homem iria conhecer, se ele permanecesse puro e não comesse do fruto, e não houvesse a queda, ele chegaria a um ponto de conhecimento pleno do bem e do mal através da convivência com Deus, do seu andar com Deus. Ele desenvolveria a sua vida de relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus, sua santidade, né, plena, e discernimento pleno do bem e do mal, independentemente de comer do fruto da árvore proibida, né? E outros também afirmam que conheceu, o homem então conheceu, quando Deus diz: eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Quando Deus diz isso, alguns teólogos entendem que o homem deixou de conhecer somente intelectualmente, ter noção, discernimento entre o bem e o mal, mas ele estava experimentando na sua própria carne o que é o bem e o mal.
Quando ele cai, após a queda, ele prova o bem e o mal. E alguns têm bastante base bíblica. Por quê? Porque depois daquilo, por exemplo, a mulher que teria filhos sem dor, prazerosamente, passou a ter os filhos com dor. Então ela passa a experimentar o mal. O homem que poderia lavrar a terra, cuidar da terra, desfrutar da terra, sem dores, sem cansaço, sem fadiga, passa depois da queda a fazer tudo isso com fadiga, com dores, com lamento. O mal, experimentando o mal, não é? Então houve essa mistura, não é? Então, o homem foi criado teorreferente. Deus lhe deu essa cosmovisão. Ele já sabia, e por isso tinha condições de não pecar. Porque ele tinha dentro dele aquilo que era a referência de Deus. A visão que Deus tinha do mundo, o homem também tinha. O homem também tinha. Por isso ele é teorreferente. Então, como o homem reflete a imagem de Deus? Como que o homem passou a refletir a imagem de Deus? Primeiro ponto, como um ser relacional. Um ser que se relaciona. No texto que nós vimos lá de Gênesis 1, 26, o versículo 26 começa falando: façamos o homem. Você percebe então, como eu já disse na primeira aula, uma pluralidade da presença de Deus, né? As três pessoas, o Deus tripessoal, ele conversa entre si, ele tem um conselho entre as três pessoas da Trindade e faz o homem com a participação das três pessoas da Trindade, né? Então vejam, o Deus se relaciona, ele é um ser relacional, e isso, através do sopro de Deus, ele imputa dentro do homem. Então o homem também tem essa capacidade de ser relacional. E no versículo 27, Deus termina dizendo: homem e mulher os criou. Quando ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, depois ele diz que a mulher também, junto com o homem, tem a sua imagem e semelhança. Significa então que o homem precisava de um semelhante para se relacionar. Se você pega o capítulo 2, antes da criação de Eva, antes da formação de Eva, a ideia, a Bíblia nos mostra que o homem não achou alguém que lhe fosse idôneo, que ele não conseguia ter relacionamento próximo, íntimo, completo com os animais. Não havia ninguém que ele pudesse se relacionar. Então Deus lhe criou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, pareia, igual, para ele poder se relacionar. Então, o primeiro aspecto da imagem de Deus no homem é a sua capacidade de interagir com o seu semelhante e com o próprio Criador. Com o próprio Criador. Como o Deus tripessoal, da mesma forma que o Deus tripessoal, as três pessoas da Trindade, o Deus tripessoal se relaciona entre as pessoas da Trindade. Então Deus deu de presente ao homem essa qualidade, esse atributo de ser relacional. Deus, pelo seu infinito amor, criou um ser que ia provar o que ele também prova em sua plenitude. O prazer, o amor do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele coloca dentro do homem. Os animais se comunicam relativamente mal, bastante mal. Existem, muitas coisas que a gente percebe que os animais têm um certo nível de comunicação, mas muito, 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 muito rasteiro em relação a nós, é óbvio. E isso que nós temos de poder relacionar vem de Deus, é uma qualidade de Deus que Ele imputou em nós, né? Assim Deus criou uma companheira idônea, porque o homem precisava de alguém para se relacionar, permitindo a ele ter intimidade, permitindo ao homem ter intimidade, que inexistente até então, até a criação da mulher, o homem não conseguia ter esse relacionamento íntimo
com ninguém, com nenhum animal, nenhuma árvore, nenhum planeta, nenhuma estrela, nada. Só o homem dentre a criação tem essa capacidade de transmitir e receber mensagens que nós chamamos de comunicação. É só uma parte de ser relacional, é a comunicação. Nós temos toda a capacidade de sermos claros na nossa comunicação, tanto para transmitir quanto para receber uma mensagem. E isso é um dom de Deus. Lembram-se quando a humanidade peca e depois eles resolvem ser igual a Deus e eles resolvem fazer uma torre para subir e chegar aos céus, né? Com a própria força, com a sua própria sabedoria, de maneira soberba, de maneira orgulhosa, o homem tenta fazer isso. O que é que Deus faz ali? Confunde as suas línguas, os seus idiomas. A comunicação passou a ser confusa, para mostrar para eles que ele precisava ter isso. Basicamente, Deus não poderia matá-los? Seria mais, não digo mais legal, né? Mas seria bastante drástico, mas justo. Eles queriam fazer uma coisa muito rebelde contra Deus. Deus simplesmente confunde a língua deles, para mostrar o quê? Que sem isso, sem a comunicação, sem relacionamento, eles não iam para lugar nenhum, muito menos para o céu. Através daquela torre, não. Né? Então, Deus simplesmente confunde a língua deles. Olha como é essencial a comunicação para o ser humano. Como é essencial. E isso vem de Deus. Então, o homem é um ser relacional. Em segundo lugar, o homem reflete a imagem de Deus pela sua capacidade de dominar a criação e o cosmos. Lá em Gênesis 1:28, nós lemos agora há pouco, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ele já havia dito no versículo 26 que o homem dominaria sobre a criação. É a mesma coisa, sujeitar e dominar é a mesma coisa. Então, somente o homem tem essa capacidade que Deus lhe deu, semelhante a Deus, o homem tem esse domínio. Em segundo lugar, então, estamos vendo aqui que o homem imita o seu Criador soberano, sendo colocado como senhor da terra. O homem agora é colocado por Deus como senhor da terra, mas antes de ser colocado para guardar e cultivar a terra, Deus teve que soprar nele o fôlego de vida, capacitando-o a guardar, dominar e cuidar da terra. É algo essencial do homem, é uma parte essencial do homem, mas que veio de Deus. Então ele imita, nesse governo que o homem tem sobre a terra, sobre toda a criação, ele imita a Deus, o próprio Criador. Então, embora o Senhor Deus continuasse, aqui embaixo, embora o Senhor Deus continuasse sendo o Rei absoluto e eterno, o Rei do universo continuava sendo Deus. Mesmo assim, ele concedeu a responsabilidade de representá-lo e gerenciar a criação ao homem. Deus deu essa capacidade ao homem. E Deus o colocou como governador, como subchefe, subgerente da criação. Deus deu isso ao homem. E assim ele passa a representar. Vejam que tudo isso é a expressão da imagem e semelhança de Deus. Então Deus é um ser relacional, Deus é um ser soberano, rei do universo, e essas duas características ele passa para o homem, que são dele, ele passa para o homem. Então o homem foi abençoado por Deus para ser fecundo. A fecundidade aqui não só representa a multiplicação da raça, e a expansão da raça por toda a face da terra, mas também mostra que todos os descendentes de Adão, eles dominariam em cada espaço da terra, cada país. Vamos dizer que se não houvesse a queda e houvesse esse esparramo, da descendência de Adão por toda a terra, em cada lugar onde houvesse um filho de Adão, haveria alguém dominando sobre a terra, alguém governando sobre aquele
aquele lugar, aquele ambiente onde ele estava inserido. Havia o domínio e a capacidade de ser dominante diante de toda a natureza. Vejam só, diante de toda a natureza. Em terceiro lugar, a imagem de Deus no homem se reflete também porque ele contém atributos essenciais sem os quais não seria o que é. Presta atenção, o homem só é homem, nesse sentido original, porque ele contém em sua vida atributos que ele não pode deixar de ter. O dia que o homem deixar de ser relacional, o dia que o homem deixar de ser dominante sobre a terra, é impossível, ou ele, presta atenção, ou ele vai se relacionar e dominar de maneira ímpia, ou ele vai se relacionar e dominar de maneira justa, conforme Deus. Mas de qualquer maneira ele vai fazer isso, de forma certa ou de forma errada, segundo Deus, mas ele vai fazer isso. O homem tem essa essência nele de fazer isso, e sem isso ele não seria homem, ele não seria ser humano. Vamos ver alguns atributos, eu já falei de 2, vamos avançar mais alguns, eu coloquei todos juntos agora num terceiro momento, esses atributos essenciais. Por exemplo, o poder intelectual. O que significa poder intelectual? É a capacidade de raciocinar. É um ser inteligente que reflete aquilo que Deus tem. Na inteligência soberana, suprema, infinita, eterna de Deus, Deus lhe confere ao homem parte dessa inteligência, ou uma inteligência capaz de discernir o seu meio ambiente, capaz de pensar. Diferentemente dos outros animais, só o homem tem essa capacidade que vem de Deus. Então o homem tem capacidade chamada capacidade intelectiva, capacidade de discernir entre o certo e o errado. Ele tem essa capacidade intelectiva e que determina a sua capacidade volitiva, a capacidade de decidir, de tomar decisões e agir. Existem conceitos, acho que se não me engano até no direito, né? Existe esse tipo de coisa, né? Só que de maneira falha, acho que aquilo é julgado, não sei se corretamente. Fulano cometeu um crime, mas ele tinha capacidade intelectiva de pensar se aquilo estava certo ou errado? Talvez não, talvez ele fosse doente. Acho que isso ocorre quando a pessoa tem problema mental, né? Se torna inimputável daquele crime que ele cometeu. Por quê? Porque ele é doido, ele não tem o intelecto, sua capacidade intelectiva é falha. Né? Diante de Deus não. Diante de Deus não. Mas então, o homem deu essa capacidade intelectiva para que depois ele tenha também condições de ter uma capacidade volitiva, que é a vontade, a decisão e o agir dele. Em terceiro lugar, o homem também tem uma capacidade chamada cognitiva. O que é a capacidade cognitiva? É a capacidade de aprendizado. Somente o homem pode aprender. Mas o cachorro, quando você ensina ele a buscar bolinha e trazer para você, ele não aprende? Aprende. Mas só aquilo. Não passa daqui. Você pode fazer mais algumas coisinhas. Macaco, elefante, né? Você pode fazer o elefante dançar, depois de muito treino não consegue, mas não sai daquilo. Ele está fazendo mais para ganhar um prêmio, um biscoito, ou para não apanhar, porque às vezes os treinadores batem nos animais, né, para que eles sejam domesticados ou adestrados. Mas o homem não é assim. O homem se desenvolve. Ele tem uma capacidade de aprendizado. Ele aprende uma profissão, por exemplo. Ele pode se aprimorar. Não estou dizendo que todo mundo faz, né? Nós temos uma mente hoje, principalmente hoje em dia, muito preguiçosa. Nós às vezes não queremos desenvolver a capacidade que nós temos, né? Às vezes uma pessoa aprende, vou usar o exemplo da irmã Elô, né? Eu imagino que deve ter muitas jovens que querem, eu também quero aprender a fazer cabelo assim, né? Como você faz. Então você tem que estudar, você tem que ir atrás, tem que correr e aprender. Tá. Aí a pessoa monta lá o seu salão, né? E aí passa 2, 3 meses, ela fecha. Não, isso aqui é muito difícil, é muito complicado. Não é para mim isso aí. Não é uma ova, não é porque você não quer. Porque capacidade você tem. Desculpe, irmãos, a Val já tinha falado, tenho sido meio chulo aqui nas palavras, desculpe. Mas assim, tem capacidade. O problema é a preguiça
de desenvolver aquilo. E Deus deu essa capacidade. Deus deu. Existem sim momentos, situações que a pessoa não tem aquele dom, ela realmente chega à conclusão disso. Vamos ter que fazer algumas... pensar de maneira diferente em alguns casos, né? Mas a maioria é assim, a pessoa não quer desenvolver aquilo. Eu posso ser um bom profissional em determinada área que eu estou trabalhando e posso me desenvolver lá dentro, até continuar aquela carreira e evoluindo lá dentro daquela empresa, crescendo, ganhando até mais, passando para chefia, depois até para gerência e quem sabe até para diretoria, mas às vezes hoje o jovem não quer mais isso. Não é? Principalmente os jovens não querem mais. Mas ele tem essa capacidade cognitiva. Tá? Então essa capacidade intelectual, poder intelectual, essa capacidade de pensar, o homem tem e recebeu isso de Deus. Segundo atributo, afeições naturais. Seria a capacidade de ligar-se emocional e afetivamente a outros seres e coisas. Como Deus tem essa capacidade também. Deus também ama, Deus também odeia. Deus também sente compaixão e Deus também ignora. E isso ele imputou dentro do homem. O homem tem capacidade de se apegar ou não. Ele tem essa capacidade que vem de Deus. Nós nos emocionamos e achamos lindo, às vezes, uma obra de arte. Quando a gente contempla a natureza, a gente fica extasiado de ver coisas lindas que Deus criou. Por que Deus criou coisas tão belas assim? Só para Ele? Não, também para o homem. A formiga, se ela contemplar o luar, ela vai chegar no formigo e falar assim: ai, como é bom namorar com você aqui debaixo da lua. Não, a formiga não tem essa capacidade. O homem tem. Desculpa. Mas o homem pode olhar para um luar maravilhoso, levar sua esposa e falar assim: como é gostoso namorar com você aqui debaixo do luar. Que noite estrelada. O homem tem essa capacidade. De onde que vem? De Deus. De ter emoções, afeições. Só o homem tem. Terceiro lugar, o homem tem a liberdade, presta atenção, é liberdade moral. Que aqui também implica lá na frente aquelas coisas que muitos teólogos criaram sobre o livre-arbítrio, alguma coisa semelhante. Mas na verdade o homem original, ele tinha liberdade moral, como Agostinho disse. O homem tinha capacidade de não pecar. Então ele tinha essa liberdade moral. Não é que o homem é preso ao pecado ou à tentação. O pecado ainda não tinha sido consumado, né? Mas a tentação não, ele não foi obrigado a pecar. Então ele tinha essa liberdade moral, ele tinha capacidade de fazer coisas obedecendo a princípios morais. Então ele tinha essa liberdade, por isso ele também é moralmente responsável. Ele é moralmente responsável. Em quarto lugar, o homem tem outro atributo de Deus, a espiritualidade. O que é isso? É a sua natureza imaterial, diferente do corpo, é o seu espírito então. É a alma vivente, o homem é a alma vivente, como eu disse. Deus é espírito, e num certo sentido, o homem tem traços dessa espiritualidade. Deus colocou dentro dele o seu próprio espírito. Então o homem também traz esse traço de espiritualidade. É o seu atributo mais importante que o coloca em condições de relacionar-se com Deus. Isso nenhum animal tem. Só o homem tem essa maravilhosa graça de poder se relacionar com Deus, de poder conversar com Deus, de poder ouvir Deus, ter intimidade com Deus. Vejam, irmãos, que maravilha, que de forma tão sublime e maravilhosa nós fomos criados, não é? Todo conhecimento sobre o bem e o mal reside na capacidade do homem de ser espiritualmente ativo. O que é espiritualmente ativo? É aquilo que o homem era antes da queda. Hoje nós entendemos que nós nascemos mortos espiritualmente, não é isso? Não é que o homem não tenha espírito. O homem tem o espírito, mas ele está inativo para as coisas de Deus. Então ele é morto espiritualmente, e por isso ele não consegue se relacionar com Deus sem que Deus primeiro o vivifique.
vivifique o espírito do homem. E então o homem passa a ter, de novo, um relacionamento com Deus, né? Mas ele originalmente foi criado isso. Então, esse discernimento, como eu disse, sobre o bem e o mal, viria para o homem de qualquer maneira, independentemente dele ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele teria. Só que depois ele provou de uma maneira totalmente errada e mortal para ele, não é? Porque então a morte entra, é outro assunto que a gente vai tocar mais para frente. Em último lugar, o homem também foi criado imortal. A imortalidade é outro atributo essencial a Deus, também é essencial ao homem, sem o qual o homem não é homem. Então, o homem é homem, só para recapitular um pouquinho. O homem é homem porque ele tem poder intelectual, porque ele tem afeições naturais, porque ele tem liberdade moral, porque ele tem espírito, ele tem o atributo da espiritualidade, e porque ele é imortal. Ué, mas o homem não morre? Morre, mas depois ele vai ressuscitar. Ele morre momentaneamente. Então, a imortalidade é essencial ao homem, sem o qual o homem não seria homem. A morte é separação e não cessação de existência. Presta atenção, irmãos. A morte, eu não estou falando para os crentes somente, estou falando também para todos os homens, tanto os incrédulos como os crentes. A morte não é a morte é apenas separação. Separação do quê? Do corpo, do espírito. Mas não é cessação de existência. Depois de criado, o homem não deixa mais de existir. Como assim? Lá, na ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar. Ah, mas ele vai ressuscitar só os crentes. Não, ele vai ressuscitar todos. Vai colocar de volta o espírito, não vai nem trocar a capacidade de Deus. Ele não vai colocar o espírito do Rodrigo no Newton, o espírito do Newton no Rodrigo, não, ele vai colocar certinho. O espírito de cada ser humano vai voltar para ele, seja ele descrente ou crente. E eles vão reviver. E aí então vai haver uma separação. Os eleitos vão para a glória com Jesus e os ímpios vão para o inferno com os anjos caídos e Satanás. Serão lançados no lago de fogo e vão viver lá eternamente. Olha, mas vai viver no inferno eternamente? Vai, queimando, sentindo dores, e de maneira que nós não conseguimos nem calcular as dores que eles vão sentir lá, mas vão sentir para o resto da eternidade. Não vai ter um momento onde Lázaro possa chegar e colocar uma gota de água na língua, como foi do rico, né? E Lázaro poder levar uma aguinha lá para refrescar um pouquinho a língua do morto, do rico, que estava no Hades, sofrendo intensamente. Toda a eternidade. Gente, que grandeza é essa, irmãos? Gente, isso nos assombra, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo nos dá extrema alegria, porque Cristo nos chamou. Você não merecia, nem eu, e Ele chamou. Então não há cessação de existência. O que a gente conclui de um estudo como esse? Eu fiz uma conclusão bastante rápida, para ser breve também. Primeiro, podemos perceber a seriedade e hediondez do pecado, que é a manifestação de rebelião contra um Deus extremamente bondoso e generoso, que supriu a humanidade com o que de melhor Ele criou, além de poder experimentar intimidade e relacionamento com Ele. Irmãos, o primeiro ponto, quando você olha para isso, já que nós temos que sempre focar na redenção, que vai nos levar para a glória, quando você estuda isso, não é para a gente ficar agora especulando, mais para lá, mais para cá, tricotômico, dicotômico. Isso não é essencial para a nossa fé, em algum sentido. Mas o que você extrai disso? Você extrai que Deus foi extremamente generoso com o homem foi ingrato.
Ele tinha tudo em suas mãos. E ele rejeitou. Ele disse não. Foi, por assim dizer, não é? Com todo o temor, mas foi como um tapa na cara de Deus. Quando o homem come daquilo que ele não deveria comer. Então, percebam a hediondez do pecado. E hoje para nós também. O pecado, quando você desobedece a Deus, novamente você está trazendo de volta uma ofensa a um Deus que está cuidando de você de maneira tão generosa, tão bondosa. Por isso o pecado é hediondo. É hediondo. É nojento, né? O termo hediondez aqui. Não tem cabimento esse tipo de coisa. Olha o extremo. Por outro lado, em segundo lugar, Deus poderia ter exterminado toda a raça humana pelo fracasso de seu representante legal. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Ele poderia exterminar o homem, ali mesmo, na Gênese. O homem e a mulher não tinham criado ainda, não tinham filhos ainda. Poderia matar os dois, criar um outro ser melhor, mais obediente. Mas ele não o fez. Por quê? Ele preferiu demonstrar a grandeza de sua graça e misericórdia, redimindo o homem. O foco de um estudo como esse é já ir apontando para a redenção. Primeiramente, mostrar a situação extremamente caótica, extremamente mortal, extremamente ruim da humanidade, a situação que não tinha condições de o homem ajeitar para si mesmo essa situação. Não tinha. Então, por um lado, você vê o extremo da maldade do pecado e da situação em que nós estávamos, irremediavelmente mortos e separados de Deus. Mas, por outro lado, você vê a grandeza da redenção em Jesus Cristo. A grandeza da graça, da misericórdia de Deus, ainda manter vivo um ser desobediente, corrupto, não usou aquilo que ele tinha para se manter santo e puro, não fez isso, desobedeceu descaradamente, de forma ingrata, injusta, maldosa, a um Deus tão bondoso, e mesmo assim, esse Deus vem e redime o homem, e salva o homem, tira ele da lama, e redime o homem. Então, essa é a conclusão que eu tiro. E eu gostaria, antes de que a gente tivesse algum momento aí de perguntas e respostas, né? Eu não sei se vamos poder ter, mas se tiver, eu quero que você leia comigo esse versículo, para a gente marcar realmente essa grandeza, tanto de um lado como do outro, da vida do homem, na presença de Deus. Quem, leia comigo, irmãos, irmãs, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7,18. Então essa é a essência, não é? De nós entendermos sobre isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou algum complemento aí para nos ajudar a edificação nessa manhã? Oi. Duas essências. O pó. É duas matérias, na verdade, né? Duas matérias. Isso. O sopro do Espírito. Amém. Exatamente. É verdade. Amém.
Exatamente. Amém. A imagem de Deus em nós, né? A valorizarmos. É isso mesmo. É interessante que a gente vai, eu já vou dar uma palhinha aqui, mas o homem nunca perdeu totalmente a imagem de Deus nele, mesmo depois da queda. Como eu disse, existem 4 fases, né? Nós vimos a primeira hoje. Então a segunda é a imagem de Deus desfigurada, mas não eliminada do homem, não foi tirada. Então todo ser humano ainda traz a imagem de Deus nele, por isso ele tem valor, né? Como eu disse na primeira aula, não deixe de pregar, não deixe de compartilhar sobre Jesus, a Bíblia, com o seu amigo, com o seu parente, com o seu vizinho, né? com pessoas que você ama, porque ele traz ainda, ele tem o seu valor, ele é uma pessoa, é um ser vivente, né? Embora esteja morto em seus delitos e pecados, mas por isso nós evangelizamos, né? Por isso a gente precisa muitas vezes pedir para que Deus aqueça o nosso coração pelas almas perdidas, né? E assim pregarmos o Evangelho. Mais alguma pergunta ou mais algum esclarecimento? Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. 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 Amém. Exatamente. Uhum. 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 Exatamente. Rejeição. Rejeição. Verdade. Quando você vê esse tipo de gente, né, que realmente vive um submundo, né, uma subvida, né, a gente entende que ela realmente, em alguns casos, né, psicologicamente, psiquiatricamente, as pessoas perdem um pouco essa noção, né? Mas na maioria dos casos não, ele espontaneamente, voluntariamente, ele se desvia de uma conduta correta que ele sabe que é errado, né? Depois o drogado vai dizer assim, eu não consigo me livrar. Sim, depois que ele já entrou na droga, mas quando ele entrou, ele foi consciente sabendo daquilo. Nenhum ímpio parte para o crime, parte para a droga, parte eu ia falar sobre a homossexualidade. Vocês imaginam Deus ter criado o homem emocionalmente puro? Então, todo homem tem capacidade de ter intimidade, todo homem tem essa sensibilidade, né, emocional, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, uma pessoa, vou mudar um pouquinho do foco que você falou sobre a prostituição, a droga, né? Mas vamos falar sobre o homossexualismo. Como que um homem que torna-se homossexual, ou uma mulher que torna-se homossexual, como que ela enfrenta aquilo que ela tem de Deus dentro dela? Por exemplo, será que quando essa mulher que partiu para o lesbianismo, ou o homem que partiu para o homossexualismo, né? Será que quando ele olha para alguém do sexo oposto, que lhe é atraente, como ele lida com as suas emoções?
Você pensa, nós às vezes pensamos, ele não tem, o homem homossexual gosta de homem só. A mulher que torna-se homossexual, ela gosta de mulher só, gente do mesmo sexo. Não, ela está lutando extremamente lá dentro dela, para não trazer à tona aquilo que tem de Deus dentro dela, não trazer à tona o sentimento que ela tem com a pessoa do outro sexo, que seria o correto, diante de Deus. Há uma luta. Você estuda psicologia, eu não estudei, mas alguma coisa a gente lê a respeito. Há uma luta para um homem se manter homossexual, olhando, por exemplo, para um filme pornográfico e vendo um homem tendo uma relação com uma mulher mesmo, de verdade. É uma luta aqui dentro dele, para ele não sentir prazer no sexo oposto. Isso vem de quem? De Deus. Embora depravado, mas vem de Deus. As pessoas falam assim, os homossexuais, né? Tanto homem como mulher dizem assim, mas eu não tenho prazer nenhum no sexo oposto. É uma mentira. Ela está vivendo uma mentira. Ela acredita numa mentira. E dentro do coração dela, a sua alma puxa para o outro lado e ela luta contra aquilo. Ela luta contra aquilo. Né? E da mesma forma, então, isso tudo é rebelião contra Deus. Porque ela tem a essência de Deus dentro dela e ela busca o outro lado. Então isso é rebelião. Praticamente ela está dizendo assim para Deus: eu te rejeito. Eu não quero viver segundo o teu padrão. Não estou falando de crente, hein? Não, de novo. Porque todo ser humano tem forma da lei de Deus impressa em seu coração. Principalmente a essência da criação. Homem e mulher os criou. E no sopro de Deus, o homem tem sim capacidade de rejeitar, ainda que surjam sentimentos, né, pecaminosos, como o sentimento homossexual. Ele tem condições de lutar contra aquilo. Alguns estão dizendo que é uma doença. Eles querem justificar, né? Não é mais pecado, é doença. É maus tratos que sofreu na infância. Tudo desencarreta lá na frente? Pode ser, claro, né? Mas primordialmente é uma rebelião contra Deus. É uma rebelião contra Deus. Mais alguma pergunta? Aham. Sim. Amém. É verdade. Amém. É. Amém. Amém. Praticar.
eu também somava com você também nesse pensamento. Antigamente eu pensava assim também, né? Ah, não, tem que estar lá, mas tem que estar bem, né? No culto, na igreja, nas reuniões. Ah, não, tem que chegar na hora. É verdade, eu acho que isso é o mais correto. Mas, hoje eu penso assim, ainda que eu venha para cá forçado, tem um problema às vezes conjugal, tem um problema familiar e não estou bem, é melhor você estar aqui do que estar lá. Você está dividido, mas venha. Você vai chegar atrasado, mas venha. Eu penso assim, não importa, às vezes a gente fica pensando, né, sai um pouquinho do foco, mas só para esclarecer, Marcão, é melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Ainda que eu chegue atrasado, ainda que eu vá de mau grado, mas lá é o meu lugar, porque eu sou um filho, então lá Deus vai falar comigo, né? Então a gente precisa equilibrar um pouquinho, né, a situação, né? Oi. Há um esforço. Sim. Uhum. Uhum. Sim. 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 Isso. Participar. Antecipar o horário, né? Fazer toda uma programação. É verdade. Isso é o correto. Sim, é. Isso faz parte do amadurecimento da disciplina na gente, né? Mais alguém, irmãos? Vamos orar para a gente partir. Ó Deus, obrigado, Pai, porque apesar de tudo isso que vimos nessa manhã, da situação em que originalmente nós nascemos agora após queda, o Senhor ainda se dignou em ter misericórdia de nós. O Senhor nos resgatou e nós somos hoje teus filhos. Senhor, faz com que compreendamos a grandeza do teu amor, da tua infinita misericórdia, que nós possamos valorizar essa tão grande salvação que temos em Cristo, e que mesmo tendo junto com Adão, nosso pai, nós pecamos gravemente, fomos ingratos e ainda somos, ainda assim o Senhor a cada manhã renova sobre nós as tuas misericórdias, que nós possamos assim ter prazer em te adorar, em participar das nossas reuniões para a tua glória, para lhe apresentarmos a nossa gratidão e para estarmos presentes junto com os santos, aprendendo sobre as grandezas do amor de Cristo, e também para lhe prestarmos um culto racional. Senhor, é isso que nós te pedimos, e que nessa noite, todos nós e todos os nossos amados irmãos, membros da ICCG, e a quem mais o Senhor quiser trazer, possam estar aqui presentes, para contemplar a tua beleza, te adorar, e aprender mais da tua palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.